iniciar é o culto. Hoje será em espanhol. Aleluia. Irmão Igleson, por favor, fique de pé. Obrigado. Aleluia. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por estarmos aqui essa noite. Deus, mais um culto, Pai. Pai, que seja uma terça-feira especial, Senhor. Não foi à toa que o Senhor nos trouxe até aqui, Pai. Antes da gente pensar em vir para cá, Deus, o Senhor já tinha preparado tudo, Pai. Já tinha preparado esse momento, já tinha preparado a palavra, os nossos corações para receber. Então, Senhor, que seja um momento transformador, Deus. Que algo na nossa vida seja mudado, Pai. Que algo na nossa vida seja realmente transformado, Senhor. Pai, se há hipocrisia no nosso coração, que seja retirada em nome de Jesus, arrancada, Deus. Nós possamos aqui te adorar verdadeiramente, Pai, com tudo aquilo que a gente tem, com tudo aquilo que a gente pode, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque existem lugares, Pai, que o teu nome sequer pode ser pronunciado, Deus. E aqui há liberdade, Senhor. A liberdade para que a gente possa te adorar com música, te adorar com gestos, com palavras. Pai, abençoa esse momento, Deus. Espírito Santo, sabemos que o Senhor já está aqui, Pai, e queremos pedir ao Senhor, Espírito Santo, que se manifeste nas nossas vidas, se manifeste aqui nesse lugar. O que importa de verdade, Senhor, é que o Senhor receba, Deus, a nossa adoração, receba o nosso louvor, o nosso culto, em nome de Jesus, Senhor. Recebe, Pai. Nós te adoramos, te damos toda a honra, toda a glória. Dizemos que não há outro Deus além de ti, só o Senhor é santo, soberano, poderoso. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pelo dia. Pai, muitas pessoas sequer acordaram hoje, Deus. E o Senhor nos deu um dia aí, Pai, de muito trabalho. E nós te adoramos, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel. O Senhor é santo. Nos traga, Senhor, em nome de Jesus. Nos enche com a tua presença. Nos enche em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Vamos cantar, irmãos. Deus não abre mão de nós. Eu tenho chamado. Eu tenho chamado. Não é igreja. Preciso teu olhar. Olha
porque Ele é santo, separado do pecado. Amém? Só o Espírito de Deus, irmão, tem esse poder nas nossas vidas. Não há força sem Cristo. Amém? Aleluia. Tudo que eu quero é ser santo, santo. Tudo que eu quero é ser Deus, recebe, Pai, nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Tudo aqui é para Ti, Deus. Tudo é para que o Teu nome seja glorificado, exaltado, adorado, porque só o Senhor é santo, Pai. Pai, não deixa o mundo nos encher, Pai, do que não vem de Ti, Deus. Pai, que não haja espaço, Deus, para outras coisas, Pai. Só haja espaço para o Teu Espírito Santo em nossas vidas, para o agir do Senhor em nossas vidas. Amém. Deus, fala conosco em nome de Jesus.
Fala conosco, Deus. Pai, mexe agora no nosso interior, Deus. Deus, mexe nas nossas vidas, nas nossas estruturas, Pai. Pai, nos dá uma consciência, Deus, servir o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida de William, Deus. Pai, a gente já sabe que o Senhor manifestou algo na vida dele, para que ele pudesse trazer essa palavra aqui nessa noite, Senhor. Então, manifesta nas nossas vidas, Deus, é o que te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, nesse culto de terça-feira, a gente até então tem dado uma prioridade ao ensino também, da palavra, mas esse é um culto de oração, né? Não é um culto para oração, é um culto de oração. Então eu queria que você se separasse aí em dupla, né? E a gente vai orar agora uns pelos outros. Nós somos chamados para abençoar. Amém? Então, você foi chamado para Deus para abençoar a vida de alguém. Então, separa aí com essa pessoa. Vai para um cantinho separado aqui dentro. E a gente vai orar agora. Né? Pergunte a essa pessoa se ela está precisando de alguma coisa, de alguma oração na sua vida, de algo. Né? Eu queria que vocês incluíssem na oração de vocês uns pelos outros agora, que essa pessoa seja cheia do Espírito Santo. Amém? Você vai orar por isso. Oh, meu Deus, enche a vida dessa pessoa que está aqui do meu lado do Espírito Santo. Enche a vida dela do Espírito Santo. Mas você pode abençoar a vida dessa pessoa e orar por ela em nome de Jesus. Eu vou cantar uma canção por enquanto, aí ninguém ouve a oração de ninguém. Interceda por essa pessoa agora, pela sua família. Amolece o meu coração. Olha meus olhos. Revigora o meu amor. Aquece a minha oração. Que é o teu sangue. Você vai agora essa pessoa, você pode trocar de dupla. Procure outra pessoa que você possa orar por ela agora. Você é o outro do nosso meio, Deus. Pelo menos todo mundo aqui tem que passar por duas pessoas. Vamos lá?
povo, Senhor. Chamados por Deus para abençoar. Deus, te agradecemos por estarmos juntos aqui, Senhor, por sermos corpo, Pai, família, corpo de Deus, corpo de Cristo, porque sabemos que o Teu Espírito flui em nosso meio, Pai. Nós abençoamos a vida dos nossos irmãos aqui agora e saímos também abençoados aqui, Pai, porque a Tua palavra diz, Pai, que nós somos fortalecidos como nós nos alegramos na Tua presença. E nós nos alegramos na Tua presença agora, Senhor. Está escrito: fortalecemos no Senhor e na força do Seu poder. Pai, nessa noite, cada um aqui saia cheio do Teu Espírito, Senhor, Pai, renovado na Tua presença. E que mudanças, alterações, que transformações possam acontecer pela natureza, Pai, transformadora que há no Teu Espírito nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus. Obrigado por estarmos juntos aqui, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí em Hebreus, no capítulo 13. Hebreus 20.
Está acrescentando aí coisa na palavra de Deus. Alô. Ruim? Paz de Cristo a todos, bom de estar aqui juntos, mais uma vez, culto de terça-feira, matando a saudade aos fofinhos, né? Culto de terça-feira é um culto de ensino, né? A gente participa um pouquinho mais, e hoje a gente vai falar um pouco sobre aprender a confiar. Encerramos, né? O que tipo de cristão Deus espera que você seja. Não que Deus tenha perdido as suas expectativas quanto às transformações que devam acontecer na sua vida, né? Tem muita coisa que precisa ser transformada na sua vida. Sabe como é que eu sei disso? Porque também muitas coisas precisam ser transformadas na minha vida. Enquanto estiver entrando oxigênio aí para o seu nariz, saindo gás carbônico, é porque Deus ainda tem coisa a fazer, né? Então há transformações, há situações que precisam mudar, existem coisas que precisam ser transformadas em nós. Então vamos falar hoje sobre aprender a confiar, né? Aprender a confiar. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, a gente vai ler o versículo 6. Quem abriu aí primeiro pode ler, por favor, o versículo. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que podem fazer os homens? Daí o radical da confiança do cristão, ou seja, eu confio em Deus. Então, o que mais os homens podem me fazer? Né? Então, que o Senhor aplique essa palavra aí nos nossos corações. Acabou, é só isso que eu queria dizer essa noite. Estamos... que poder de síntese, brincadeira. Brincadeira, irmãos. A gente vai passar por aquele processo que a gente sempre faz de abrir a nossa mente, né? E o nosso coração para que os princípios da palavra estejam mais firmemente fincados no nosso coração, né? Para que possa servir como âncora das nossas vidas. Essa é a minha oração nessa noite. Que a gente aprenda a confiar nessa noite. Aprender a confiar, todas as vezes você fala, qualquer coisa na Bíblia, irmão, passa sobre o paradigma da cruz. Qual é o paradigma da cruz? É na sua relação com Deus, ou seja, naquilo que é vertical, e na sua relação uns com os outros. Então, da mesma forma que a gente precisa aprender a confiar em Deus, a gente precisa aprender também a confiar uns dos outros. Porque, a bem da verdade, nós, com a vida natural, aprendemos a desconfiar e não a confiar. Mas vamos passar para a gente começar a entender logo o que é que significa confiança para você. O que é que você acha que é confiança? Essa palavrinha aí. O que significa isso? Eu trouxe aqui uma descrição, então eu podia ler, mas eu prefiro... É o quê? Confiar na pessoa, acreditar naquela pessoa. Acreditar na pessoa. O que mais? Tá certo, lindo. O que mais? O que mais é confiar? De quem é esse celular aí? Tá na bolsa de alguém, né? Ah, sim. Hein? O que significa confiar? É óbvio demais para a gente descrever? Um dia eu fui num estabelecimento, tinha escrito assim, fiado só amanhã. Aí eu fui no outro dia. Aí tinha escrito assim, fiado só amanhã. Aí eu fui no outro dia, fiado só amanhã. Fazer o quê, irmão?
Sabia que essa coisa do fiado, do confiado, significa a mesma coisa? Porque uma das coisas, um dos princípios de confiança é você dar crédito. Um dos princípios da confiança é você dar crédito. Na origem da palavra, fide é a mesma origem da palavra fé. Então, quando a gente fala que eu confio em você está pondo uma fé em uma determinada direção, em um determinado aspecto na vida da pessoa. Consegue entender isso? Quando o namorado chega para a namorada e fala assim, eu confio em você. Quando a esposa chega para o marido e fala, eu confio em você, ela está pondo crédito no celular. Está pondo crédito, né? Na vida da pessoa. Né? De quê? Pré-crédito de quê? De que aquela pessoa não vai trair a sua confiança, né? A sua confiança. Então, para a gente entender outra coisa sobre confiança, a gente precisa partir da palavra fiança também. Você lembra da palavra fiança? Lembra? Fiança significa o seguinte: é um valor que se dá destinado a uma determinada ação. Então, nas nossas relações uns com os outros e na nossa relação com Deus, sabia que a gente tem uma escala de valores? Sabia? O Lucas de Andrade falou aqui que confiar é acreditar sem provas. Confiar é acreditar sem provas. Com certeza. O pessoal, quando está em casa assistindo pelo Facebook, é inteligente, né? É por causa do Google, né? O Google, tô brincando, é Marcelo, né? Não, é Lucas de Andrade. Lucas de Andrade. Viram as frases assim. Agora é música do Google. Bota as frasinhas do Google. Se fosse do NX0, ia ser. Mas a confiança, irmãos, tem a ver com a fiança. Uma fiança é um valor estipulado. E cada um de nós, a gente determina o valor que a outra pessoa tem para nós, sabia? E o nosso nível de confiança está diretamente proporcional ao nível de valor que aquela pessoa tem para nós. Então, de repente, se alguém vale muito para você, você confia muito na pessoa. Se alguém vale pouco para você, você confia pouco na pessoa. Se alguém vale mais ou menos para você, você confia mais ou menos na pessoa. Mas se para você fulano não vale nada, já ouviu alguém falar isso? Fulano de tal não vale nada, né? Então o seu nível de confiança é zero na vida dessa pessoa, né? Então a gente entendeu aí que a gente nas nossas dinâmicas de relação, irmãos, nas nossas dinâmicas relacionais, a gente estipula um valor para as pessoas. Não é um valor em real, não. É um valor em atenção, é um valor em tempo, é um valor... Por exemplo, à medida que um relacionamento vai... Você não tem a mesma confiança com uma pessoa que você conheceu agora, de uma pessoa que você já conheceu há 1 ano, há 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. À medida que o tempo vai passando, esse valor e essa confiança vai, ou deve, né? Deve aumentar. Por quê? Se isso não está acontecendo, se esse nível de confiança não está acontecendo, o que acontece? Significa que o relacionamento, seja ele um relacionamento de amigo, seja ele um relacionamento de um casal, estagnou no seu nível de confiança. Estagnou. Precisa ser renovado. Eu coloquei aqui para a gente aprender a confiar no título de hoje, porque é algo que a gente precisa se exercitar. A gente não nasce sabendo confiar, sabia? A gente não nasce sabendo confiar. A gente nasce numa relação extrema de dependência. Você consegue entender isso? O bebê, ao contrário dos outros mamíferos, né? Porque nós somos mamíferos, como diria a Parmalat lá antigamente, já falei a Parmalat, né? Ao contrário dos outros mamíferos, se você vê um boi, uma égua, uma vaca, uma égua parindo, você vai ver que em 5 minutos depois que
o bezerro ou que o potrinho nasce, ele lá já estica suas pernas e tal, e ó, já consegue já dar seus primeiros passos. Mas o ser humano não é assim. A gente nasce, né, fica naquele bebê conforto, aquele pacotinho, né? O pai leva, a mãe leva para cima e para baixo, né? Eu vejo aqui domingo, né? Todos os bebezinhos chegam no bebê conforto. Não tem isso de nascer e aí daqui a 5 minutos já esticar as perninhas e tal, e criar. Existe uma relação que é criada ali, que é uma relação de dependência. Onde o bebê, a criança, ela está ali, ó, dependendo de tudo do pai e da mãe, dos seus pais. Só que à medida que ele vai crescendo, ele vai amadurecendo, ele vai criando uma certa independência. E essa independência cria uma certa desconfiança. Porque se a gente pudesse caracterizar a desconfiança, ela seria uma interrogação. Né? Com a palavra será. Já viu o pai e o filho brincando? Venha, meu filho, como eu botei na imagem hoje de tarde lá no Face Review, né? Venha, meu filho, se jogue. Aí a criança vai, pula, se joga. Aí 2, 3 aninhos ainda funciona, 4 aninhos funciona. Depois ela começa a pensar, será que vai me pegar mesmo? E aí já fica, entra um fator, vamos dizer assim, principal da dinâmica das nossas relações, que é o medo. O medo que as suas expectativas elas não sejam cumpridas na sua relação com aquela outra pessoa. Por que eu estou configurando a figura dessa criança que se joga e confia plenamente lá nos braços do pai? Porque é assim que funciona nas nossas dinâmicas relacionais. A gente vai confiando, vai se jogando, né? Não é assim que funciona? E aí tem duas formas de você viver a vida. Ou você vai viver a vida sempre lá, sem se jogar, e nunca vai experimentar o melhor da vida, que é a comunhão. Ou você vai correr o risco de confiar. Porque confiar é correr riscos. Né? Então, quando a gente confia em Deus, irmãos, a gente está dizendo assim, olha Deus, eu quero correr os riscos de estar ao seu lado. Quando a gente confia no outro, na outra pessoa, a gente está falando, olha, eu quero correr o risco de estar ao seu lado. Confiar é ignorar o risco? Não. Confiar não é ignorar o risco. Confiar é você saber o risco, no entanto, esse risco não é maior do que a sua relação ou com Deus, ou uns com os outros. Nas dinâmicas da nossa relação, sempre o será. Essa perguntinha vai acontecer. Será? A confiança, enquanto a desconfiança é uma interrogação, a confiança é uma exclamação. Sim, vamos adiante, vamos correr o risco, vamos para frente. E a gente precisa aprender a confiar novamente, porque quando nos tornamos independentes, lá atrás, né, quando crianças, quando a gente começou a andar sozinho, quando a gente começou a correr, a andar, a tomar as nossas próprias decisões, nós nos tornamos pessoas desconfiadas. Onde todo o valor, na realidade, toda a afiança das nossas vidas está em nós mesmos. Você consegue entender isso? Que o desconfiado é aquele que segura o seu cofre. É aquele que não quer correr o risco de jeito nenhum. É aquela pessoa que é uma porta fechada. Que você não consegue acessar a vida dela por completo, ou nem parte dela, ou uma pequena parte muito superficial da vida dessa pessoa, porque ela guarda as suas fianças para si mesma. Sabe o que acontece quando a gente age dessa forma? A gente deixa de desfrutar aquilo que é o melhor da vida, que é o amor. Amor é a gente abrir as fianças, né? Abrir os nossos valores e
E paulatinamente não significa ser ingênuo de entregar esses valores a qualquer pessoa, mas à medida que você conhece, amadurece as pessoas, você ir entregando esses valores da sua vida para que outras pessoas possam desfrutar disso junto com você. Significa que tudo que vai acontecer na sua vida é positivo? Não! Porque somos sujeitos a perder. Somos sujeitos a traição. Mas a gente precisa confiar. Abra sua Bíblia aí no Salmo 146, versículo 3, que a gente vai entender muito bem como é que funciona essa dinâmica aí. Quem abrir primeiro pode ler. Aleluia. Aleluia. Salmo 146, versículo 3. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Me dá outra tradução, por favor. Não confie em homens ricos e poderosos, pois são mortais e incapazes de salvar. Mais outra tradução, por favor. Não confie em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. Incapazes de salvar. Então, a Bíblia está dizendo aqui que eu não tenho que confiar em ninguém. Você não tem que confiar em ninguém para te salvar. Porque seria um contrassenso da palavra amor, porque amor exige confiança, onde a gente passasse a nossa vida toda sem transmitir os nossos valores uns para com os outros. Seria um contrassenso da palavra de Deus. Mas existe uma fiança, existe algo que está na nossa vida que deve ser guardado única e exclusivamente para Deus, o que é a nossa salvação. Logo, quem salva você não é alguém que tem grana, não é alguém que tem uma posição, não é alguém que tem uma situação positiva de vida. Quem salva você é Deus. E a gente pode ter duas, como é que eu posso dizer, interpretações sobre isso aí. Primeiro é a nossa salvação para a eternidade. Ou seja, estamos em Cristo e porque estamos em Cristo, somos salvos. Sim ou não? Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, por favor. Segura aí. Vamos lá para frente aqui, ó. Existe uma interpretação simples que é a questão da nossa salvação em Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, eu falei que ele sabe, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida. Pronto. Mas a segunda, isso aí vamos dizer assim, isso aí está mais batido do que tudo. Não é verdade? Você já compreendeu isso. E quem pode te salvar é Jesus e ninguém mais. Mas existe uma segunda interpretação nesse versículo aí que é importante para a gente. Que é o seguinte: muitas vezes, irmãos, a gente pensa como último recurso das nossas vidas algo ou alguma coisa em outra pessoa, ou seja, que esteja em outra pessoa ou em nós mesmos. Ou seja, a nossa cartada final não pode estar em nós mesmos. A nossa confiança final de salvação está em Deus. Por isso que antes de nós aprendermos a confiar uns nos outros, como é todo o paradigma da cruz, toda a relação primeiro é horizontal, depois, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tudo vai ser nesse paradigma. Ou seja, se você não consegue confiar em Deus, se você é aquela pessoa que confia em Deus, mas está sempre buscando, como é que eu posso dizer assim, artifícios para se suprir, acabou, irmão. Você não entendeu ainda o que é viver. O que é viver na vontade de Deus. É igual aquela história que conta do alpinista que quebrou a corda dele lá e ele
segurou numa raiz de árvore. Sabe aquela que fica, bem no desenho tem isso, né? Aquelas raízes que ficam, ele segurou na raiz de árvore. E aí estava gelado, estava gelado à noite, aí ele, Deus, se o Senhor existe mesmo, fala comigo, me salve. Aí Deus, meu filho, porque Deus sempre tem uma voz grossa, né? No filme sempre tem uma, meu filho, estou aqui. Aí tá lá. Ah, Deus, se o Senhor me tirar dessa aqui, aí eu vou acreditar no Senhor mesmo. Ah, você acredita em mim agora? Acredito. Então larga o galho. Aí no outro dia o cara morreu congelado a 40 centímetros do chão. Não tinha visto que ele estava já pertinho do chão, era só não largar o galho e estava salvo. Porque não aprendeu a confiar em Deus. Né? Então a gente precisa compreender isso. Às vezes os nossos últimos recursos sempre estão em nós mesmos. E aí sabe o que acontece? O medo, que é aquele componente que eu falei anteriormente, o medo de perder, né? Talvez esse seja o maior dos medos da humanidade, que é o medo de perder. É o medo de perder. Medo de perder o quê? Medo de perder qualquer coisa. Medo de ter perdido tempo porque ter investido no relacionamento com a pessoa. Medo de ter perdido, sabe, grana. Medo de perder moral. Medo de perder. Os nossos últimos recursos, irmãos, não podem estar baseados em nós mesmos. Uma vez eu vi um cara falando assim, falando sobre essa questão do medo de perder. Ele falou assim, não, mas eu tenho uma reputação a defender. Aí o amigo falou, então você ainda não foi crucificado com Cristo, porque morto não tem reputação. Morto não tem reputação. Então, a gente precisa estar baseado nisso. 2 Coríntios 3, abra sua Bíblia aí, por favor, junto comigo. Tentando abrir a Bíblia que não está ainda. Falei 1 Coríntios? 2 Coríntios. 2 Coríntios. Vamos lá, onde é que está a confiança das nossas vidas quando a gente está falando da dinâmica das relações. O apóstolo Paulo aí falando aos Coríntios sobre a nova aliança. Vamos ler a partir do versículo 1. Quando dizemos isso, vou ler na nova linguagem de hoje, tá? Quando dizemos isso, será que estamos começando a nos elogiar a nós mesmos? Por acaso, como acontece com algum, nós precisamos entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são a carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Versículo 4. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus por meio de Cristo. E em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. Olha, irmãos, olha o que o apóstolo Paulo está falando para os Coríntios. Ele fala assim, olha, nós temos uma aliança com Cristo e temos isso. Qual é a prova da comunhão que temos uns pelos outros? A prova é que o Espírito Santo testifica isso no nosso meio, que somos essa carta de recomendação. Ou seja, à medida que nós aprimorarmos, Jesus fala assim, olha, o mundo vai conhecer que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem, se vós vos amarem se vocês amarem-se, é isso? Uns aos outros. O mundo vai conhecer que vocês são os discípulos de Cristo. Então a carta de recomendação que temos, irmãos, nesse mundo, é o nosso elo de confiança uns com os outros.
Se isso começa a deixar de existir, irmãos, aí a coisa acabou. Ah, William, mas muitos ferem essa confiança. É verdade. Mas quem não quer brincar não desce pro play. Já ouviu o ditado? Né? Se você quer viver uma vida guardando as suas fianças, guardando os seus valores, não fala que você está com Cristo. Não fala que você quer a vida de Deus. Aprenda a abrir o seu coração. A minha oração nessa noite aqui, irmãos, é que isso nos incomode. Sabe por quê? Porque Deus pegou aquilo que era de maior valor dele e entregou por nós. E sabe o que a gente fez com o filho dele quando ele chegou aqui? A gente matou o filho dele. A gente matou o filho dele. É por isso que para a gente aprender a confiar uns nos outros, irmãos, a gente precisa olhar para Deus. A gente precisa olhar para Deus. Porque ele pegou aquilo que era de maior valor dele. Porque Deus amou o mundo, deu seu filho único. Mas depois que Jesus morreu, irmãos, ele também ganhou outros filhos. Não é? O espírito de adoção entrou na terra. Nós somos adotados pelo amor de Cristo. Porque Deus entregou aquilo que era de maior valor. Nós somos adotados. E é isso que acontece quando você abre o seu coração para que as fianças do seu coração sejam entregues na vida de outras pessoas. Sabe o que acontece? Você começa a descobrir o que é o amor. Se você continua com o seu coração fechadão aí, em nome de Jesus, olha para Deus. Vê qual é o Espírito do Deus que você serve. E começa a confiar. Porque aí não tem como você desfrutar da boa e perfeita vontade de Deus, que é baseada no amor, sem confiar. Para encerrar, eu queria dizer aqui, que nós nascemos dependentes. Aprendemos desde cedo a desconfiar. No entanto, precisamos amadurecer na direção da confiança. Amém? Então nós nascemos dependentes. Nós aprendemos desde cedo a desconfiar. Mas nós precisamos aprender a amadurecer na direção da confiança. Tanto com relação à nossa vida na mão de Deus, quanto uns para com os outros. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, eu quero te agradecer por essa noite. Quero te agradecer, Senhor, porque o Teu Espírito, Pai, o Teu Espírito confia em nós tantas vezes. E tantas vezes, Pai, nós traímos essa confiança. A confiança do Teu Espírito Santo. Porque, Pai, as coisas mais tremendas que o Teu Espírito Santo tem, Ele nos entrega, que é o dom e o fruto. E quantas vezes a gente tem o dom, mas a gente não usa. A gente tem o fruto, mas a gente conhece o fruto, mas prefere andar na carne. Oh Deus, nessa noite nos ensina a confiar em Ti. Nos ajuda, Pai, a abrir os cofres do nosso coração. Os grandes valores que a gente tem lá guardado. Para dizer a verdade, quantas vezes, Pai, a gente tem relacionamentos superficiais. Até mesmo com o Senhor, Pai. Até mesmo com o Senhor, nosso relacionamento fica superficial, porque nós não queremos correr o risco. Correr o risco, a gente valoriza demais a nossa vida. E porque a gente ama demais a nossa vida, a Tua palavra diz que a gente perde ela. Mas quando a gente entrega a nossa vida em favor do Senhor, a gente ganha ela de volta eternamente. Nos ajuda a confiar em Ti, Senhor, em nome de Jesus. E que essa confiança em Ti, Pai, faça com que a gente abra o nosso coração para confiar no nosso irmão.
Para confiar, Pai, no nosso irmão quando ele nem inspirar essa confiança. Mas a gente precisa confiar. Porque o mundo, Pai, tem andado de mal a pior. Porque todo mundo está andando cada vez mais desconfiado. Deus, nos ajuda a amadurecer nessa direção. Para que os nossos relacionamentos sejam profundos, Pai. Chega de relacionamentos rasos, que são na realidade carnais, Pai. Porque o amadurecimento na direção da confiança é algo espiritual. E às vezes a gente não tem o nosso relacionamento baseado na carne. E a carne tende à morte, a tua palavra diz isso. A carne, a inclinação da carne é a morte. Nos ajuda a confiarmos uns nos outros, Pai. E guarda, Pai, a gente. Guarda. Guarda os nossos valores. Guarda o nosso depósito. Guarda. Guarda aquilo que a gente acha que tem maior valor. Guarda-nos. Porque nós somos entregues a Ti, Senhor. Nos dá uma consciência sã, pura, santa, para que a gente possa agradar o Senhor através dos nossos relacionamentos. Quero te agradecer por cada irmão, cada irmã que veio aqui essa noite, galera que assistiu aí na internet. Pai, em nome de Jesus, Pai, transforma as nossas vidas na direção dessa palavra. Que casais possam ser restaurados, Pai, na direção da confiança, Pai, em nome de Jesus. Que relacionamentos de amizade possam ser aprofundados, Pai, na direção da confiança, Deus. Que, meu Deus, relações ministeriais, Pai, possam ser aprofundadas, Pai, e ganhar, Pai, corpo, Pai, por causa da confiança, Deus. Sobretudo, Pai, que o nosso amadurecimento espiritual, Pai, venha a tomar, Pai, uma nova dimensão através de confiarmos mais no Senhor e menos em nós mesmos. Quero te agradecer por essa noite aqui. Em nome de Jesus, eu quero enviar uma palavra de libertação, Pai, sobre todo o espírito de desconfiança, de medo, de perda. Em nome de Jesus, a nós que estamos aqui, a todos os membros e congregados do Aprisco, Pai. Em nome de Jesus, eu libero agora, Pai, uma palavra, Pai, de luz, Pai, sobre essas trevas. Porque o medo é trevas. E eu quero que a luz respondesse sobre as trevas, como diz a tua palavra. Porque se isso acontece, as trevas não podem prevalecer contra a luz. Quero te dar graças, Pai. Te dar graças, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem alguma música que fala sobre confiança que a gente pode cantar no final? Eu conheço uma. Que é muito fácil. Não sei se eu lembro como é que toca. Vamos ficar de pé quando a gente canta, entrega dízimos e ofertas também. Eu vou ensinar a vocês. Se eu lembrar, confia aí. Tudo fechado.
Muito obrigado, porque o Senhor nos ajuda a confiar no Senhor. Aliás, o Senhor nos ajuda a tudo, Pai. Até a gente se ajudar, o Senhor nos ajuda. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.